Saudações, rapaziada. Vamos aqui ver agora algumas definições sobre processos termodinâmicos, né? Bem aquele inicinho de termodinâmica, em que a gente vai tratar das definições, o que são os processos propriamente ditos, né? E como que eles se relacionam com a primeira lei da termodinâmica, né? Então vamos começar aqui primeiro pelas definições básicas do que a gente vai usar para conseguir formular a primeira lei da termodinâmica, beleza? A primeira delas seria a energia interna do gás, que eu gosto também de chamar de energia de existência, né? É uma energia que existe. Se o gás existe, logo ele tem energia. Então, se a gente, por exemplo, imaginar aqui três partículas de gás, elas por si só vão ter a sua energia interna, né? Se eu estiver analisando o meu gás como sendo um grande aglomerado de partículas, no caso três partículas, né? Essas partículas elas têm suas energias cinéticas, suas energias de ligação e assim por diante. E se a gente somar todas essas energias, a gente vai ter a famosa energia interna do gás, que, via de regra, a gente iguala a energia cinética do gás, a partir da teoria cinética do gás, que a gente tem que lembrar que a energia cinética do gás depende também da natureza molecular dele, se ele é monatômico, diatômico, triatômico, poliatômico e assim por diante, né? Então, via de regra, a energia interna do gás é a energia do fato do gás existir, beleza? E ela pode assumir vários valores. Por exemplo, para o monoatômico, rapaziada, a energia interna do gás, o U dele, é 3 meios de nRT, sendo T a temperatura do gás. Se ele for diatômico, a energia interna vai ser 5 meios de nRT e assim por diante, né? Se for triatômico vai ser 3 nRT, se for triatômico em que as ligações químicas não têm energia desprezível, 7 meios de nRT e assim por diante, beleza? Então vamos até escrever aqui, triatômico igual a 3 nRT, e se a gente considerar as ligações, né? A gente passa a considerar a energia inerente às ligações químicas e passa a ser uns 7 meios de nRT e assim por diante, beleza? Isso aqui é energia interna a partir da existência do gás, tá? Aí a gente parte para outra definição. Perdão, antes da gente ir para a definição de calor trocado com ambiente, a gente pode, por exemplo, ver uma coisa bem interessante, que a energia interna do gás, ó, ela é função única e exclusiva, claro que além da quantidade de matéria, mas via de regra para os nossos processos termodinâmicos, a quantidade de matéria, ou seja, o número de moles, não vai variar, ele é constante. A energia interna do gás é função única e exclusiva da temperatura, né? De modo que se eu quiser calcular uma variação de energia, um ΔU, é simplesmente fazer isso aqui ser proporcional a um ΔT, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser calcular o ΔU de um monatômico, vai ser 3 meios de nRΔT. Se eu quiser calcular o ΔU de um diatômico, 5 meios de nRΔT. E assim por diante, né? Esses 5 meios de NR, esses 3 meios de R, né, no caso, a gente chama de CV, que é o calor específico molar trocado a volume constante. Ou seja, NCV∆T para o gás monatômico, NCV∆T para o gás diatômico e assim por diante. Então, o nosso ΔU, se a gente quiser calcular o ΔU, a variação de energia interna de um gás, ó, né, a gente sempre vai vir para essa definição, que é NCV∆T. Sendo que o CV, o calor específico molar trocado a volume constante, ele é uma função da natureza do gás, da natureza molecular do gás. Pode ser 3 meios de R, pode ser 5 meios de R, pode ser 3R, pode ser 7 meios de R e assim por diante. Depende de qual gás que a gente está analisando lá, beleza? Então, essa definição aqui é importantíssima, rapaziada. Muita gente come mosca em como definir aí o ΔU. Simplesmente NCV∆T, beleza? O calor trocado com o ambiente é agora, se a gente estiver analisando aqui a fronteira do nosso sistema, vamos imaginar que a gente tem uma caixinha, um pistão, né, um sistema termodinâmico. Aqui dentro estão as partículas do gás, né, com a sua energia interna, e esse sistema termodinâmico ele está aqui sendo rodeado pelo ambiente ao seu redor, né? E esse ambiente, claro, pode ceder calor ou pode tirar calor, né? Então, mais que e menos que. Calor, lembrando que é energia em movimento. Então, o ambiente pode tanto adicionar quanto tirar energia do nosso sistema termodinâmico, beleza? De modo que, se calor é maior que zero, o sistema recebe energia do ambiente, beleza? E se calor menor do que zero, o sistema cede energia para o ambiente, beleza? Se a gente voltar aqui, ó, ΔU maior que zero quer dizer que naturalmente ΔT é maior do que zero, e ΔU menor do que zero quer dizer que ΔT menor do que zero, beleza? Só uma análise rápida de sinal, tá? E aqui o trabalho realizado pelo gás, eu até fiz uma outra aula dedicada, eu sugiro que assistam, beleza? Não necessariamente está seguindo uma cronologia, mas tem também uma aula aí no canal
sobre calcular o trabalho do gás, a definição e tudo, né? Que se a gente partir da definição é igual a pressão externa que multiplica dV, e via de regra a gente vai usar a pressão externa igual a pressão do gás, beleza? E aí a gente também tem as definições. Se o trabalho é maior do que zero, quer dizer que o gás expande, beleza? E se o trabalho é menor do que zero, quer dizer que o gás contrai. Então aqui a gente já viu algumas definições super genéricas, né, que a gente pode, que a gente pode usar para fazer agora a definição da primeira lei da termodinâmica, que é basicamente uma grande conservação de energia, né? Existem três grandes coisas que a gente pode conservar, que é carga, né, o Qzinho de carga, Coulomb, vou até botar C de Coulomb, né? A gente pode conservar massa, mas tem um porém aqui, tá? Lembrando daquela equação de Einstein que traduz a dualidade de massa e energia, né? Então a gente pode conservar massa, e a terceira grande coisa que a gente sempre vai conservar é energia, joules, beleza? Qualquer outra coisa que a gente conserve além dessas três, a gente tem que sempre ligar um alerta. Se eu for conservar volume, eu tenho que ligar um alerta. Será que a densidade é constante? Se eu for conservar, por exemplo, corrente, eu tenho que manter sempre esses alertinhas aí ligados se eu for conservar alguma quantidade que seja diferente de carga, massa e energia, beleza? Então, via de regra, rapaziada, a nossa primeira lei da termodinâmica é simplesmente uma grande conservação de energia, né? Vamos supor que eu tenho meu gás aqui, meu sistema gasoso, né? Meu sistema gasoso, ele expandiu, beleza? Então as moléculas ficaram mais espaçadas aqui, beleza? Ele cedeu calor para o ambiente, né? Então o calor é menor do que zero, beleza? E ele manteve sua temperatura, né? Ou seja, ΔT é igual a zero. Se ele manteve sua temperatura, ΔT é igual a zero. O que vai acontecer de interessante, rapaziada? Se o ΔT é igual a zero, quer dizer que o delta de energia interna dele é zero, né? A energia interna dele se manteve. Só que agora acontece uma coisa interessante. Ele realizou o trabalho e ao mesmo tempo ele cedeu o calor, né? Ele expandiu, ou seja, ele realizou o trabalho, então o trabalho é positivo. E ele cedeu calor, então o calor é menor do que zero. Se a gente for analisar friamente o que está acontecendo, essa variação na energia interna do gás, ela tem que ser dada de duas únicas formas, né? Isso aqui é o que vai variar na energia que está dentro do gás, que compõe o meu gás. Se meu gás está aqui, ó, ele é composto de energia. Como é que eu posso variar a energia dele? Eu posso simplesmente dar energia para ele. Se eu der energia para o gás, eu estou variando a energia do gás, né? Só que o que é dar energia para o gás? É o ambiente ceder calor para o gás. Então, se o ambiente dá calor para o gás, né? Se o gás recebe calor, que é o nosso Q maior do que zero, o ΔU dele vai ser maior do que zero, porque ele vai ter mais energia interna. Então, o ΔU tem que ser diretamente proporcional, ó. Tem que ser diretamente proporcional, né, a Q, beleza? É o mais Q. Ao mesmo tempo que, se o gás realizou trabalho, rapaziada, se ele estava aqui todo acumuladinho, depois ele está mais espaçado, o que vai acontecer? O gás ele perdeu o potencial de realizar trabalho dele, né? Ele perdeu o potencial de realizar trabalho porque se ele tinha... O que ele tem que fazer para expandir? Ele tem que bater nas paredes do recipiente, né, para o recipiente ficar maior. Só que quando ele bate, ele vai perdendo energia, porque o recipiente vai absorvendo a energia dos choques do gás ali com as paredes do recipiente e vai aumentando, né? Então o gás, ele meio que está cedendo energia para as fronteiras ali que separa ele do ambiente externo, né? Então o gás, ele perde energia quando ele realiza trabalho. Mas se o trabalho é maior do que zero, então o meu ΔU ele tem que ser diretamente proporcional a menos trabalho. Porque se trabalho for maior do que zero, ou seja, este carinha aqui é maior do que zero, trabalho maior do que zero, quer dizer que o gás expandiu, só que se ele expande, ele perde energia. Então, a minha variação de energia interna do gás tem que ser diretamente proporcional a menos trabalho. Na hora que a gente junta essas duas informações, ó, ΔU vai ser igual a calor menos trabalho. Ou seja, a variação de energia interna do gás vai ser o tanto que ele recebe ou cede do ambiente, mais o tanto que ele mesmo realiza de energia. Então, isso aqui, ó, a variação de energia interna do gás é a parcela de contribuição do ambiente e a parcela de contribuição do próprio gás. Ou seja, se o nosso sistema termodinâmico é sempre sistema e ambiente, a energia interna do gás, ou que está aqui dentro, que é o nosso fluido de trabalho, né, vai ser uma consequência do tanto que o ambiente interage com o gás, com o tanto que o próprio gás interage com o ambiente. O gás interagir com o ambiente é o trabalho, é ele realizar o trabalho. Tá? Então a nossa primeira lei da termodinâmica ela é definida desta forma aqui. Tá? E aí nesse nosso estudo de caso aqui, ó, em que a gente tem um gás expandindo, cedendo calor para o ambiente,
e o ΔT igual a zero, quer dizer que está acontecendo o seguinte, ó, zero é igual a calor menos trabalho, beleza? Se o gás expande, o trabalho é maior do que zero, e olha aqui que interessante, ó. Inclusive eu fiz uma situação que é termodinamicamente impossível, né? Por acaso, nem pensei nisso. Eu fiz uma situação que é termodinamicamente impossível, porque vamos fazer aqui a conta, ó. Se a gente for passar o calor para o outro lado, quer dizer que calor é igual a trabalho. Só que eu falei para vocês que calor é menor do que zero. E se o gás expandir, o trabalho é maior do que zero. Olha só, eu acabei de fazer uma situação termodinamicamente impossível. Então, esse gás expandir cedendo calor para o ambiente não pode acontecer. O que pode acontecer é ele expandir recebendo calor do ambiente. Então, no caso, o calor é maior do que zero. Beleza? E tudo isso para falar que a nossa primeira lei da termodinâmica é essa relação aí. Beleza? Lembrando que esse ΔU sempre vai ser calculado como NCV ΔT. Fechou? O calor depende do tipo de processo, né? Depende do tipo de processo que vai ser realizado, isotérmico, isobárico, assim por diante. E o trabalho, a gente já tem um vídeo à parte aí no canal, explicando como calcular o trabalho para todos os tipos de processos termodinâmicos, né? Sempre partindo da definição que D trabalho é igual a um PDV. Beleza? Então agora vamos ver para cada tipo de processo como que ele interage, a equação geral dos gases e assim por diante. Fechou? Primeiro processo que é o processo isobárico, ou seja, pressão é constante, né? Se a gente for analisar a equação geral dos gases, rapaziada, o que é a equação geral dos gases? É PV sobre NT é igual a R. Clapeyron, basicamente Clapeyron, né? Então eu estou tratando dessa equação geral dos gases. Só que para o caso específico do processo isobárico, e também considerando que não há vazamento de matéria, o que eu posso dizer que permanece constante? Volume sobre temperatura, né? Então o volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Fechou? Agora, se a gente for analisar aqui o gráfico de um processo isobárico, né? Se a pressão permanece constante, quer dizer que eu tenho uma reta horizontal, beleza? Sempre mantendo constante aqui este valorzinho de pressão P0 aqui, fechou? E agora lembrando, rapaziada, num gráfico P por V, ó, a área abaixo do gráfico definida por um volume V inicial e volume final é numericamente igual ao trabalho realizado por aquele gás naquele processo termodinâmico de A para B. Beleza? Temos que sempre que lembrar isso. Num gráfico P por V, a área abaixo da curva que define o processo termodinâmico é numericamente igual ao trabalho realizado pelo gás, tá? E agora vamos ver aqui as definições de ΔU, calor e trabalho, beleza? ΔU sempre vai poder ser definido como NCV ΔT, beleza? No caso específico de um processo isobárico, a gente pode definir o trabalho, o calor trocado com o ambiente como NCP ΔT. Isso apenas neste caso específico, tá? Se não for um processo isobárico, não podemos usar essa definição. E aqui o trabalho, como a gente já viu naquele outro vídeo, é simplesmente a pressão, no caso P0, ΔV. No caso, volume final menos volume inicial. Beleza? Se a gente for ver agora um processo isovolumétrico que tem como sinônimos isocórico ou isométrico, rapaziada. Aqui a gente está tratando de volume constante, né? E aí a nossa equação geral dos gases, se a gente for reduzir Clapeyron a alguma coisa variável, seria PI sobre TI, né? PT, igual a Potó. Perdão, PF sobre TF. Beleza? Essa que seria a nossa equação geral dos gases ideais aí. Lembrando que a gente sempre está tratando de gás ideal, tá? Ou seja, o gás ele tem as partículas que compõem o gás têm volume desprezível e elas não interagem entre si, ok? No gráfico P por V a gente vai ter simplesmente uma reta vertical, em que este valorzinho aqui é o V0 constante. Fechou? Agora, se a gente for calcular o ΔU, rapaziada, mantém NCV ΔT, ok? Mantém igual. E o trabalho, rapaziada, é zero. Que nem a gente viu lá no nosso vídeo sobre trabalho, o trabalho é zero. Só que agora olha a primeira lei da termodinâmica, rapaziada. ΔU igual a Q menos trabalho. Se o trabalho é zero, ΔU igual a Q, né? Então o calor ele também vai poder ser descrito como NCV ΔT. Fechou? Então aqui nós temos as nossas definições de isobárico, isovolumétrico, ou isocórico, ou isométrico. Temos outros dois processos, que seria o isotérmico e o adiabático, mas o adiabático a gente pode até fazer uma extensão que a gente fez lá para o trabalho, para o vídeo de trabalho, para a curva politrópica, né? Vamos começar pelo isotérmico. Isotérmico é definido naturalmente como temperatura constante, fechou? E a nossa equação geral dos gases fica PI/VI é igual a PF/VF, beleza? Se a gente for analisar graficamente isso, rapaziada, quer dizer que PV é constante. Isso aqui é uma curva muito interessante, é a famosa curva XY igual a 1K, sendo K um número real, né?
E quando isso acontece, a nossa curva ela assume a seguinte forma. É simplesmente uma curva que é assintótica aos eixos, né, aos eixos ordenados, lá no infinito. Então, por exemplo, no infinito, essa curva ela vai tocar o eixo das ordenadas, e no infinito essa curva vai tocar o eixo das abscissas lá, lá no infinito, beleza? Tá assim que a gente define aqui a nossa curva para um processo isotérmico, fechou? E agora as definições novamente de ΔU. Se estamos num processo isotérmico e a temperatura é constante, ΔT, rapaziada, que vai ser TF menos TI, é igual a zero, porque TF é igual a TI. Então, por consequência, o nosso ΔU, que era NCV ΔT, vai ser igual a zero. Olha que interessante. E aí, se a gente for usar a primeira lei da termodinâmica, rapaziada, ΔU igual a Q menos trabalho, se o ΔU é zero, quer dizer que o calor é igual ao trabalho. Só que a gente viu anteriormente que a gente pode definir o trabalho de um processo isotérmico como nRT0, Ln do volume final, menos o volume inicial. Se calor é igual a trabalho, calor também pode ser descrito da seguinte forma: nRT0, Ln de volume final sobre volume inicial. Beleza? Então aqui nós já definimos o processo isotérmico. E agora, por fim, o processo adiabático, que ele não tem nada constante. O processo adiabático é o processo em que tudo varia. Então a gente simplesmente vai ter pressão variando, volume variando, todo mundo variando, né? Menos, claro, a quantidade de matéria, né? Porque senão aí mudaria a roupagem de todas as equações que a gente viu anteriormente, né? E para a equação geral dos gases, aí sim vai ter o famoso Pivot-Povoton, né? Caso pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, sobre temperatura final. Lembrando que essa equação geral dos gases, rapaziada, é sempre uma consequência direta de Clapeyron, tá? Ela não tem a ver com a função de estado. No caso, ela é uma função de estado, né? Mas ela não é explicitamente a curva que define ali o nosso gráfico, né? O nosso gráfico P por V. Porque neste caso, qual que é a definição do processo adiabático? Pressão que multiplica volume elevado a gama, sendo gama igual ao calor específico molar a pressão constante sobre o calor específico molar a volume constante, né? Esse PV elevado a gama ele é constante, beleza? Então a gente vai ter uma curva muito parecida com a isotérmica, só que a adiabática, tem outro vídeo aí no canal também falando sobre isso, a adiabática ela tem um caimento mais rápido, né? Então enquanto a isotérmica está fazendo aqui a curvinha dela, a adiabática ela cai mais rápido, fechou? Então essa seria a carinha de uma curva adiabática. Relaxa, vocês não precisam saber diferenciar de cara quem que é uma e quem que é outra, porque elas são curvas extremamente parecidas, né? Mas essa aqui é a definição da curva de um processo adiabático e essa aqui é a definição a partir de Clapeyron da equação geral dos gases para esse processo aí, beleza? E agora se a gente quiser calcular ΔU, rapaziada, NCV ΔT. Se a gente quiser calcular o calor, né, o processo adiabático ele tem outros sinônimos, né? Ele pode ser denominado como um processo muito rápido, né? Acontece rapidamente, ou como um processo isentrópico, né? Em que a entropia, o nosso delta entropia é igual a zero, beleza? Então são esses dois sinônimos, processo rápido ou processo isentrópico. Só que olha que interessante, um processo muito rápido, ele é um flash, ele deu um estouro e pronto, acabou. Deu tempo de trocar calor com o ambiente no estouro? Não deu, né? Não deu. Então simplesmente o calor trocado com o ambiente externo que rodeia o nosso sistema termodinâmico é zero. Por definição, no processo adiabático, calor é igual a zero, beleza? E aí o trabalho, que a gente demonstrou lá no outro vídeo, né? Trabalho para o processo adiabático, PI/VI menos PF/VF sobre gama menos 1 é igual ao trabalho do nosso processo adiabático. Fechou? Então, rapaziada, revisem aí essas definiçõezinhas, façam um resumex aí para vocês. E em caso de dúvidas, fico sempre à disposição. Valeu, rapaziada, espero que tenham gostado e até a próxima.